dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, sexta-feira, dia de saber o que está mexendo com o nosso bolso mesmo, porque além de falar da cesta básica, a gente vai falar do IGPDI e os dois são termômetros para a gente já esperar o que vem por aí no IPCA. Mas a gente tem outros assuntos também para falar com vocês. Saíram todos os PMIs, os índices dos gerentes de compras aqui do Brasil. A gente vai explicar direitinho o que está acontecendo com esse indicador que acabou recuando um pouco, mas vamos falar também de balança comercial. Antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje a gente tem bastante assunto para tratar. Saiu o IGPDI aí, que já dá alguns sinais sobre o que pode acontecer com a nossa inflação no mês de novembro. Também saiu a balança comercial, mais uma vez aí a indústria puxando a balança comercial para frente. Tem a cesta básica mostrando ainda a grande questão dos alimentos e alimentos específicos, inclusive, a gente vai tratar bastante sobre esse tema aí. Então, já que é uma agenda recheada e a gente quer cestar, já vamos direto para a nossa agenda, inclusive. Agenda. Eu falei muito agenda nessas últimas frases. Mas, Débora, o que o nosso telespectador pode esperar nesse dia de hoje? Bom, o destaque da agenda é o payroll. Então, o payroll saiu às 10h30 da manhã, então não deu tempo de montar aqui para vocês, até pelo horário, por conta do horário de verão nos Estados Unidos que acabou, os dados lá estão saindo um pouquinho mais tarde, então ele vai ficar para segunda-feira. Mas a estrela do dia no cenário internacional é mesmo o payroll, porque em outubro, para quem lembra, os Estados Unidos criaram 12 mil novas vagas. E isso acabou surpreendendo muito, ficou muito abaixo do esperado para o mês de outubro. Então, nesse mês, o que é esperado, o que era aguardado, era uma retomada da criação dos empregos por lá. Então, estava todo mundo de olho se essa retomada ia ser mais forte ou mais fraca do que a projeção, porque o payroll, né, o relatório mensal de empregos dos Estados Unidos, é um condutor, é um direcionador de política monetária por lá. Então, eles vão ficar bem de olho. Mas a gente tem outros dados que saíram ao longo da manhã. Às 4 horas da manhã saiu produção industrial da Alemanha, o PIB do terceiro trimestre da zona no euro, mas ainda não final, ainda a estimativa. Aqui às 8 horas, como a gente falou, a FGV soltou o IGPDI, então a gente vai conhecer o que está mexendo com o nosso bolso, o que já deu uma aliviada em relação ao mês passado. Às 11h15, daqui a pouquinho, a diretora do Fed, a Michelle Bowman, vai participar de uma discussão na Associação Bancária do Missouri. E a Universidade de Michigan vai soltar aqueles dados de sentimento do consumidor, expectativa de inflação para 1 e 5 anos. Dados esses que também devem ganhar um pouquinho mais de relevância. Na parte da tarde, vocês vão ver que a agenda está tomada pelos dirigentes do Fed. Eles ainda podem falar essa semana, mas depois vai começar aquele período de silêncio que antecede a reunião de política monetária por lá, a reunião do FONC, Comitê de Mercado Aberto. Então, quem fala hoje? O Alston Goolsbee vai falar em um evento institucional. O presidente de Cleveland, a Beth Hammack, vai também falar no Clube de Cleveland. Hoje saem poços de petróleo em operação. Esse dado acabou ganhando um pouquinho de relevância essa semana por conta da OPEP decidir por postergar os cortes ou não. Então está todo mundo de olho aí nos poços de petróleo nos Estados Unidos para ver se o preço do petróleo vai para uma direção ou para outra. Presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, também participa de uma conversa em um evento. E ainda nos Estados Unidos, no fim da tarde, sai crédito do consumidor, crédito ao consumidor de outubro. Então, como falei, uma agenda hoje que tem o payroll como estrela no cenário internacional. Aqui no Brasil, a gente tem o IGPDI para trazer essas sinalizações para onde vai a nossa inflação. E na parte da tarde, os dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos participando de vários eventos e todo mundo também de olho, justamente para ver se tem alguma sinalização em relação ao Comitê de Política Monetária e sua decisão na semana que vem. Então, esses são aí os destaques do dia, mas a gente ainda tem confusão acontecendo na Ásia. Exatamente, né? Então já vamos colocar aquela notícia que a gente sugere todo dia para vocês aí, né? Que vai guiar vocês para saber o que aconteceu, o que pode acontecer, o que vai acontecer, o que os mercados estão esperando para esse dia de hoje. E a gente tem na Ásia aí ainda aquela confusão aí com o presidente da Coreia, que tentou dar aquele alto golpe de Estado, né? Não conseguiu, daí está aquela confusão toda. A Coreia ainda sentindo alguns efeitos, mas um dia bem fraco na Ásia, né? Só isso aí puxando, né? Então até falta de noticiário asiático para fazer alguma coisa lá, né?
Exatamente. O que continua na centralidade da discussão é a questão da Coreia do Sul e a instabilidade política que está por lá. Então, tem greve acontecendo, tem manifestação acontecendo, está tudo acontecendo na Coreia justamente porque teve uma insatisfação muito grande com a lei marcial. Isso trouxe instabilidade política, o que está refletindo no KOSPI sul-coreano, que é o principal índice da Bolsa sul-coreana. Então, ele é o índice de referência da Bolsa sul-coreana e ele vem sofrendo dia após dia com quedas. Mas hoje a gente não vai colocar o KOSPI para vocês na tela, a gente vai colocar o Xangai Composto, porque na China, né, por um lado, vamos pensar que a Ásia fechou mista. Por um lado, a gente teve toda a instabilidade da Coreia do Sul puxando as bolsas para baixo, como nos dias anteriores. Por outro, a gente teve alguma expectativa de que a China possa anunciar novos estímulos, porque por lá está acontecendo uma reunião. Além disso, está todo mundo em compasso de espera pelo payroll. Então, ninguém quis se posicionar muito antes da divulgação do relatório de empregos dos Estados Unidos. Quem subiu conseguiu subir na esteira da China com essa expectativa por uma reunião que ainda não foi finalizada. O Xangai Composto é um exemplo disso porque ele é o principal índice de referência da Bolsa chinesa. Ele subiu 1,05 essa manhã. Mas as bolsas não foram todas em bloco com o Xangai Composto, justamente porque a gente tem a outra força ali atuando na direção contrária, que é a Coreia do Sul. Então, o KOSPI amargou mais um dia de quedas de uma forma geral. As bolsas muito ali no 0 a 0, muito na mesmice, porque estavam esperando o relatório de empregos dos Estados Unidos. Então, um dia de pouca movimentação na Ásia, bolsas respondendo a estímulos diferentes, e aqui Xangai Composto em destaque de alta por essa expectativa de estímulos ligados principalmente ao mercado de trabalho chinês. Então, vamos agora para o Brasilzão, né, que tem dado importante, aí, que foi divulgado ontem à tarde, a balanço comercial, 7 bilhões de saldo em novembro. É uma queda se a gente comparar com esse período do ano anterior, né, de 20%. E a gente tem elementos já para explicar tudo o que aconteceu. A gente vai para a próxima tela já para mostrar o gráfico que a gente montou para vocês aí em relação a isso, né? Então, a gente vê aqui que o saldo desse ano está em 69,8 bilhões de dólares, né? Resultado de um saldo de 312,2 bilhões em exportações e 242,4 bilhões em importações. Vamos comparar com o mesmo período do ano anterior? A gente tem que o saldo estava bem maior, 20 bilhões a mais até novembro, né? Então, a gente tem 89,5 bilhões aí de saldo na balança comercial até novembro, enquanto você tinha uma exportação de 310, ou seja, 2 bilhões a menos do que a gente tinha nesse momento. Então, as nossas exportações aumentaram, mas a gente vê o quanto que a gente teve aí de importações aumentando. Estava em 221,3, agora está em 242,4 bilhões. O que explica essa situação? Primeiro caso, a gente teve um aumento tímido das exportações, porque o que está aumentando as exportações é a indústria de transformação, basicamente. Esse mês ainda teve a ajuda da indústria extrativa, que cresceu, mas é a indústria de transformação que está se elevando em relação ao último ano. Então, é a nossa indústria de transformação que está sendo mais exportada. Ao mesmo tempo, está tendo queda da exportação de bens agropecuários, principalmente da soja e do milho. O café continua aumentando as exportações, até por isso que está aumentando o preço, né? Depois a gente pode explicar o porquê o preço do café está subindo, mas você tem uma queda nas exportações dos bens agrícolas, mesmo com uma alta das exportações dos bens da indústria de transformação. Então, você tem que quase fica pareado, né? Um pequeno aumento, mas bem tímido, do volume de exportações. Ao mesmo tempo, cresceu muito o volume de importações. E de onde está vindo isso? Principalmente de bens de capital que a indústria está comprando para investir aqui no país. A gente está vendo o resultado disso aí na indústria. Então, o pessoal que costuma falar, né? O pessoal fica batendo nessa mesma tecla, não? Que está até enchendo o saco, né? Que o Brasil está crescendo na base do consumo, não tem nenhum indicador aí que mostre que existe um crescimento estrutural. O cara não leu o PIB? O PIB está lá falando, está crescendo investimento, gente. Olha lá, então. Esse investimento está vindo aqui, a balança comercial está mais uma vez mostrando isso. Você tem, então, que esse aumento de importação está vindo aí de bens de capital e de insumos importados, ou seja, a indústria está produzindo, está investindo mais para criar demanda futura.
Então a gente está comprando demanda futura. E quando a gente compra investimento, quando a gente investe, a gente está comprando demanda futura. Então o saldo da balança comercial está menor, por quê? Menos participação do agro influencia nas exportações. E a indústria comprando e investindo muitos bens de capital lá de fora para aumentar a produtividade, para a produção e a capacidade produtiva, está aumentando o nível das importações, Débora. Agora a gente vai falar de um outro assunto, né, que acaba mexendo bastante também com o nosso bolso, que é a cesta básica. A cesta básica teve o seu custo aumentado em todas as capitais aqui do Brasil. Essa medição é feita pelo DIEESE e ela sempre sai também antes, né, de qualquer índice de inflação. Então dá para a gente ter uma ideia de como estão se comportando os alimentos de uma forma geral. A gente tem aqui para mostrar para vocês o valor da cesta básica e quanto variou, né, esse valor da cesta básica no mês e em 12 meses. E a gente vai falar também de quanto a cesta básica, nos maiores casos e nos menores casos aí de valor, quanto consome do salário mínimo. Mas vamos começar então pelo valor da cesta básica, porque a gente continua tendo, aqui só para vocês entenderem, tem 10 capitais, as 5 cestas básicas que estão com o maior valor e as 5 que estão com o menor valor. A gente fez esse arranjo para poder ficar legível para vocês na tela. Então vamos lá, em São Paulo a gente continua tendo a cesta básica mais cara do Brasil, com valor de R$ 828,39. Ela teve uma variação de 2,8% no mês e já acumula em 12 meses 10,56% de alta. Então uma variação aí de 10,56% no preço da cesta básica em São Paulo nesses últimos 12 meses. Florianópolis continua ali com o segundo lugar, que normalmente está em disputa com Porto Alegre, R$ 799,62, mas uma alta menor do que a gente vê em São Paulo, por exemplo, 0,34 no mês e 6,96 nos 12 meses. Porto Alegre com R$ 780,71, com variação mensal de 0,83 e em 12 meses de 5,62. Rio de Janeiro, R$ 777,66, com variação de 0,51 e 6,78 no acumulado em 12 meses. E Campo Grande, com uma variação de 2,85, maior do que São Paulo, inclusive, e com uma cesta de R$ 772,45 e 14,47 de alta nos 12 meses. Quando a gente pega as cestas mais baratas do Brasil, que são as 5 últimas, a gente vê que elas subiram bastante nesse mês. Então a gente vê, por exemplo, Recife com a cesta de R$ 578,16 teve uma alta de 5,47. João Pessoa, R$ 590,82 com alta de 4,30. Então a gente vê essas cestas, né, acelerando nesse mês, né, tendo um valor ainda baixo em relação à média brasileira e em relação às cestas mais altas, mas com uma variação mensal alta, né, uma variação grande mensal. E o que a gente pode até pensar, né, o que está puxando o valor da cesta básica para cima? A gente vai falar de IGPDI, isso vai entrar lá, então não quero já adiantar muito o assunto do IGPDI, mas a gente sabe que tem alguns itens de alimentos, dos grupos de alimentos que têm puxado, por exemplo, IPCA 15 para cima, que puxaram outros índices de inflação para cima, como, por exemplo, as carnes. A gente falou bastante disso na semana passada. Então, a gente vê a aceleração de alguns alimentos acontecendo agora nesse fim de ano por questões climáticas, por questões... Quando a gente vai falar do IGPDI, a gente está falando de preço ao produtor lá também, uma coisa à parte, mas que eu acho que vale a pena a gente falar, é que as carnes, por exemplo, subiram tanto para o produtor quanto para o consumidor. Então, a gente vê essa aceleração. No caso do produtor, a gente tem também questão cambial, que a gente não pode deixar de lado, mas isso é assunto para o IGPDI. Agora a gente está falando de cesta básica, mas uma coisa está bem ligada à outra, né? Porque por mais que um seja uma medição da FGV e outra do DIEESE, a gente está falando de preços de alimentos aí nos dois casos. Mas vamos ver quantas as cestas básicas mais caras e as mais baratas aí estão consumindo do salário mínimo. Então, qual o percentual, acho que é melhor formular assim, qual o percentual do salário mínimo líquido é comprometido com a cesta básica? Com a mais cara aqui de São Paulo, 63%. Então, hoje, para você comprar uma cesta básica em São Paulo, ela consome 63% do salário mínimo líquido. No caso de Florianópolis, 61,22%, em Porto Alegre, 59,77%, no Rio de Janeiro, 59,54%, em Campo Grande, 59,14%, a média do Brasil é 53%, 53,04%, e aí a gente tem as cestas que estão abaixo ali, que são as 5 mais baratas do Brasil e que também estão abaixo da média nacional no comprometimento do salário mínimo, que é Natal, João Pessoa, Recife, Salvador e Aracaju.
As primeiras ali em torno de 45%, 44% do salário mínimo líquido, e Aracaju 40%. Então aqui a gente vê, né, que tem um comprometimento do salário mínimo com a cesta básica, então muito do salário ainda vai para a cesta básica. Melhores patamares estamos agora do que estávamos no passado, que esse percentual era maior ainda, então acaba trazendo uma folga para o brasileiro consumir outros tipos de itens, mas é um ponto importante a gente pensar, né, como a inflação de alimentos está prejudicando, e quando a gente fala de rendas mais baixas, estratos menores de renda, essa renda fica mais comprometida com itens de cesta básica. Então pensar que hoje no Brasil a realidade é 63% do salário mínimo é comprometido com os alimentos, né, com itens de cesta básica aqui. E isso vem muito em decorrência dos preços dos alimentos que estão aumentando por conta de crises climáticas. A gente sempre tem que trazer esse ponto para a gente nunca esquecer, né, o efeito que as crises climáticas tiveram nos preços dos alimentos e estão tendo no nosso bolso. Então, se a gente tem hoje uma cesta básica consumindo 63% do salário mínimo, a gente tem que pensar que isso é consequência, assim, de crises climáticas e que estão aí como consequência de um próprio agro devastador do solo e do meio ambiente brasileiro. A gente nunca tem que esquecer isso e enquanto estiver aqui falarei sobre. Então, e bem importante você colocar esse ponto, né, Débora, porque não é só uma crise climática, né, é justamente a questão de onde se colocou o fogo, né? Porque o que está caro, a gente vê aqui, dá um spoiler já da questão aí, por exemplo, do IGPDI, porque a gente tem três destaques para o aumento do preço da cesta básica aí. Porque o resto foi um aumento ou muito marginal, de 0 ponto alguma coisa, e teve queda, inclusive, de preço de alguns alimentos. Só que 3 alimentos subiram muito. Adivinhem quais são esses alimentos? Óleo de soja, a carne e o café. Nossa, onde que esses alimentos são cultivados? Justamente no Cerrado, onde colocaram fogo em tudo. No café, a gente sabe que tem a questão aí da oferta mundial de café ter reduzido consideravelmente, porque o Vietnã está parando de produzir café, porque ele está produzindo durian, que é um fruto aí muito consumido na China, então está reduzindo a oferta de café no mundo. Isso aí está aumentando o preço do café no mundo inteiro. Mas os outros itens é porque colocaram fogo no cerrado. Então, colocaram fogo no cerrado, o boi está mais magro, não está dando tanta carne, então aumenta o preço do boi. Não tem tanta soja, então o preço do óleo de soja aumenta também. Então, não tem muito milagre. Até a gente podemos emendar com o IGPDI para falar um pouco sobre isso, né? Aliás, uma coisa que eu até estava falando com o Diego lá fora, eu acertei uma coisa, viu? Na questão aí de que a energia elétrica ia gerar deflação aí pesada. Quando eu vi IGPDI, André, eu lembrei de você. Falei, nossa, quem assiste a gente já sabia, porque o André já tinha avisado que a energia ia cair. Exato, porque foi um peso muito grande que não foi captado ainda, não tinha sido captado no IPCA 15, né? A gente tem um avanço de 1,18% do IGPDI, né, que é a medição aí, é como se fosse o IPCA 10, né, da FGV, né? Você tem, então, uma elevação aí de 5,96 por ano e 6,162 nos últimos 12 meses. A gente montou aqui algumas artes para explicar para você o que está acontecendo aí. A primeira arte, se eu não me engano, é aquela que vai mostrar o IGPDI e seus componentes, né? Vamos colocar aqui a arte. Aí, chegou a arte. Está aqui, ó. O IGPDI de outubro subiu, foi de 1,54% e o de novembro foi de 1,18%. Se a gente pega o grande vilão, foi o IPA, 2,01%, mas também teve uma desaceleração para 1,66%, então está subindo menos. Mas a gente vê IPC, que subiu 0,3%, muito puxado pelo preço da energia elétrica e de alguns alimentos específicos, agora ele já cai, 0,3% de deflação. Enquanto você tem que o INCC, que é o Índice da Construção Civil, estava em 0,68, mas agora está em 0,4. O mais importante é o IPA e o IPC para a gente. O IPA é muito sensível a dólar. A gente está vendo esse ataque especulativo vindo, o dólar subindo, então, obviamente, ele vai ter os preços aí mais caros, vai ter muito preço aí de insumos ao produtor que vão ser afetados. Então, minério de ferro, mas nem eles estão no destaque. O que está no destaque? O que cresceu muito? O preço de carne, o bovino inteiro, a soja e o milho.
Nossa, quem diria, né? Tudo que é plantado e produzido, onde a gente tacou fogo aqui em tudo, né? E gerou toda essa crise climática em setembro. Então, está afetando também os produtores. E o IPC, ele teve uma alta bem específica de alguns alimentos, ou seja, também da carne, mas uma deflação gigantesca vindo da energia elétrica. A gente até colocou aqui, né, os destaques, né, tanto positivos quanto negativos aí do IGPDI aí nesse mês aí para a gente conseguir observar o que cresceu mais, o que cresceu menos, o que teve deflação aqui. Vamos esperar a nova arte aqui. Essa aí está em 12 meses, né? Só para a gente passar rapidinho na questão dos 12 meses, a gente agora está em 6,62 em 12 meses, o IPA está em 7,41, o IPCDI está em 3,89, 3,98 e o INPC está 6,34. Vamos agora ver a outra arte que vai colocar isso, essa aqui, perfeito. O que cresceu nesse mês? Cigarro, está caro mesmo. Plano de saúde subiu 0,55. Refeições em bares e restaurantes 0,69, subiu o preço de alimento, então sobe um pouco o preço do bares e restaurantes. Mas também teve reajuste no setor de serviços aí nesses últimos meses aí, reajuste salarial, então aumenta também também é repassado, né? A costela bovina subiu 8,06, a carne moída subiu 6,77. Então esses aí foram o que subiu aí para o IPCDI, né? Agora, olha o que caiu aí consideravelmente, com mais de 8%, energia elétrica. Aqui que está a questão. Energia elétrica não tinha sido captada no IPCA 15, e eu sabia, ele vai ter também efeito deflacionário grande em dezembro, porque a gente saiu da bandeira amarela para a bandeira verde. Não vai ser um efeito inflacionário tão grande quanto a gente está vendo agora, mas vai ter um efeito deflacionário importante que pode conter um pouco a alta do preço dos alimentos. E a gente tem que tomar cuidado aí, porque o preço dos alimentos é o que vai ser o grande vilão desses últimos 2 meses aí para tentar chegar na meta. Então, eu acho que isso aqui, a queda do preço da tarifa da energia elétrica, ela vai ter um impacto muito grande aí no IPCA, que vai ser divulgado na próxima terça-feira. Então, vou dar esse spoiler já para vocês, vai ter impacto, então a gente vai ter um IPCA, o mercado vai errar e a gente vai ter uma inflação um pouco menor do que estava sendo esperado aí pelo mercado. Condomínio residencial também caiu, aluguel residencial também caiu, perfume 1,53. A manga, para quem come manga, para quem também estiver interessado, a gente teve uma queda de 15% no preço da manga, né? Então esse aí, Débora, é mais ou menos o reflexo do que a gente tem aí do IPCA, do IGPDI, né? Então a gente já tem alguns bons spoilers e a gente já sabe. Para terça-feira a gente já vai poder adiantar para vocês. Vai ter pressão de alimentos, vai subir principalmente carnes, vai subir principalmente o leite, talvez caia, mas vai subir óleo de soja, vai subir café, vai subir algumas leguminosas, talvez aí por questões sazonais. A batata teve um resultado expressivo aí na cesta básica, mas você vai ser de novo uma alta de alimentos forte, mas pontual, mas você vai ter a energia elétrica segurando bem a inflação, Débora. Eu estou aqui pensando, será que chamaram a nossa amiga Kendi para a festa da firma? Porque a Quem Diria aparece aqui todo dia. Ela já é quase o 3º membro da apresentação do nosso programa. Então, a Quem Diria está aí de novo, né? Quem diria que ia subir a soja grão, o milho grão, o bovino inteiro, a carne bovina, tudo isso no preço ao produtor, que tem também uma sensibilidade muito a dólar, porque a gente está falando de preços exportados, então elas vão ter, né, são itens muito exportados, então vão ter sim uma sensibilidade a dólar, o dólar mais caro, você vende também para fora esses itens com um preço maior, com essa paridade, e o que fica aqui, a gente já sabe o que acontece. Mas também, olha no preço ao consumidor, né, a carne aparecendo em 2 linhas como maiores altas do IPC, né, costela e carne moída. Então, né, quem diria que botar fogo em tudo, que usar o espaço brasileiro de forma depredatória aí ia causar esse aumento de preços? Quem poderia imaginar? Quem poderia, né, Débora?
Débora, vamos aproveitar esse sextar, então, aí que a gente já está acabando aqui o programa. Não vai dar tempo da gente falar do PMI hoje, né? Porque a gente só tem alguns minutinhos aqui para falar do programa. Mas, então, a gente vai chamar a nossa audiência, antes da gente sextar, para a gente ver aqui o grande documentário que a gente vai passar na comemoração do Noam Chomsky Day, né? O dia de Noam Chomsky, sempre no dia 8 de dezembro, é comemorado no mundo o aniversário do Chomsky, né? É até uma data aí que a esquerda conhece bem, né? E para comemorar a gente vai passar aqui, vai ter o Cine Série especial, vai passar esse documentário, única, vai só passar dessa vez, então não vai ter replay, não vai ter nada, Utopia Tropical, né? Que é um diálogo com o Chomsky, com o Celso Amorim, debatendo a esquerda na América Latina, né? Então, e logo após vai ter uma entrevista aí do Leandro Demore com o diretor, que é o João Amorim. Então, vale muito, mas vale muito a pena esse documentário. Tudo que tem no Chomsky vale a pena, né? Vamos falar a verdade, né? Então, já clica aqui iclmercado.com.br e garanta sua vaga aí para comemorar o Noam Chomsky Day com classe. Então, vamos lá que vai ser muito legal, Débora. E agora, vocês já sabem, né? Sextou e sextou com um rolê ICL. Então aqui temos até... Eu estava esperando o Guga Noblar e o William De Luca, mas eu fui surpreendida pelo Braga Neto, socorro. Eu tomei um susto, pensei que o Braga Neto ia apresentar o rolê hoje, meu Deus do céu. Ninguém merece, né? Mas agora vocês estão com o William De Luca e o Guga Noblar falando sobre o quê? Sobre o Braga Neto. Então vocês estão em excelente companhia, o assunto, né, é de dar um pouco de azia na hora do almoço, mas vocês vão estar em excelente companhia para discutir tudo isso. Um beijão. E até mais, pessoal. Até segunda-feira. Bom fim. Até segunda-feira, gente. Tchau, tchau. Você sabe quem é Noam Chomsky? Filósofo, sociólogo, cientista político, um dos maiores intelectuais do nosso tempo. Este norte-americano é um dos críticos mais severos do intervencionismo dos Estados Unidos e outros países e do sistema capitalista. Para saber mais sobre isso, assista ao documentário Utopia Tropical. Nele, Noam Chomsky é entrevistado por um repórter muito especial. Nada mais, nada menos, Celso Amorim. Os interesses econômicos dos Estados Unidos em todo o território latino-americano, a sua influência na formação das ditaduras e a sua permanência na história de nossos países são temas abordados nesta fantástica conversa. Tudo isso de graça, é só você assistir o documentário Utopia Tropical, que a gente exibe nos canais do ICL, do YouTube e no canal Eduardo Moreira.